Hora do quadro Protagonistas, que traz histórias inspiradoras de mulheres que transformam as áreas em que atuam. A conversa de hoje é com Rafaela Rezende, CEO da Vetex. Ela começou sua trajetória no e-commerce como estagiária e cresceu junto com o setor aqui no Brasil. Virou uma referência no universo do comércio digital. Nessa entrevista, Rafaela compartilha sua trajetória, fala dos desafios da liderança feminina e como tem pavimentado caminhos para outras mulheres no setor da tecnologia. Rafa, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Protagonistas. A minha primeira pergunta é a mesma para todas vocês. Quem é Rafaela Rezende? Cris, obrigada. É um prazer estar aqui. Acho que antes de mais nada, eu sou uma mulher que não tenho talento para não ser feliz. Acho que eu busco a minha felicidade acima de tudo. Eu aprendi a falar que eu estou em primeiro lugar na minha vida e que isso não é egoísmo e que eu preciso me sentir bem para fazer bem para os outros, para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa filha, para ser uma boa amiga. Então, essa sou eu. Sou mãe da Filipa. A Filipa vai fazer 6 anos agora. Hoje eu estou como General Manager da Vetex no Brasil. Então, eu lidero a operação aqui da Vetex no Brasil e sou uma apaixonada pelo Carnaval de Salvador. Essa é uma marca importante minha também. Apesar de ser carioca? Apesar de ser carioca. Eu vou dizer 6 anos para lá. Nossa! E é uma paixão. Ninguém acredita. Não, acho que eu já passei a idade, que já, mas é isso. Você gosta e ponto. Eu gosto e ponto, eu vou atrás do trio, e eu vou no chão, e eu não vou de camarote. Ai, e é uma tradição. Incrível! Que eu tenho 16 anos com meu marido e vou seguir fazendo pelos próximos anos. Até... Minha mãe fala, você não vai parar, não? Eu falo... Não pretendo. Não agora. Maravilhosa. Agora, falando da sua trajetória, falando do universo onde você atua, você está há 20 anos nesse universo do comércio digital. Sim. Evidentemente que nessas últimas 2 décadas houve uma evolução nesse caminho. O que mais te surpreendeu nesses anos todos? O que você destaca como os pontos principais dessa evolução? Eu acho que quando a gente olha para 20 anos atrás, os canais, eles eram vistos completamente separados. Então, não existia o e-commerce, que tinha uma operação própria, existiam as lojas físicas, que era uma outra operação própria. Essas operações não se falavam, não dividiam estratégias e, mais do que isso, se enxergavam como concorrentes dentro de uma mesma empresa, né? O e-commerce concorria com a loja física concorria com o e-commerce. E hoje isso não é mais uma verdade, né? Hoje existem múltiplos canais de venda, fala-se muito sobre omnicanalidade, que é você ter esse cliente no centro da jornada e ele escolhe por que canal ele quer comprar, quando ele quer comprar e qual é o melhor contexto para ele, né? Qual é a melhor oportunidade para ele naquele determinado momento, naquele determinado contexto. Então, acho que essa eu não vou te falar uma unificação de canais, mas essa convivência entre os canais e você olhar o cliente como um cliente da marca e não mais como um cliente do canal, né? Ele pode se relacionar por múltiplos canais com a sua marca. Eu acho que essa foi a principal evolução que eu enxergo de 20 anos para cá e agora a gente vive um novo momento com inteligência artificial que vai ditar os próximos 20 E vamos lá, vamos falar desse momento também. Mas antes, vocês usam muito um termo Pragmatic Composability. Yes. O que significa isso exatamente e como essa abordagem mexe com o cliente? Tá. A gente defende... Vamos traduzir isso para o português? Vocês têm uma tradução para isso? Vamos chamar de ela é uma arquitetura, a gente provê que o cliente ele construa a sua própria arquitetura, né? Uma arquitetura que vai resolver os problemas de negócio específicos que ele tem dentro da empresa dele. É uma personalização do serviço. É uma personalização a partir de um dado momento. Tá. A gente não acredita em uma personalização completa. Por quê? Porque é caro. É caro, com alto custo de manutenção e alto custo de evolução. Então, o que a gente acredita é numa solução já composta, nativamente integrada, que ele vai ter velocidade para evoluir e um custo baixo de conseguir operar, mas que ao mesmo tempo ele possa compor essa solução com componentes e outras soluções que vão servir
para o business dele e que ele também possa construir as suas próprias soluções com propriedade intelectual própria e que seja efetivamente um diferencial competitivo para ele. Acho que o melhor exemplo que eu dou para isso, para tangibilizar para o público geral hoje a marca, uma das marcas mais valiosas do mundo, né, é a Apple. Sim. Só que quando você vai olhar os devices da Apple individualmente, eles não são os melhores. O iPhone, ele não é o melhor smartphone quando você vai comparar feature por feature. O AirPod, ele não é o melhor fone. Por que ele é a marca mais valiosa do mundo? Pela conectividade de tudo isso. Todos esses gadgets, eles se conectam de forma muito lean, sem nenhum tipo de fricção. A comunicação entre eles funciona muito bem porque é uma integração nativa. Então, tudo se conecta muito fácil. Diferente de você pegar um telefone de uma marca com um fone de outro, com um relógio de outro, para você integrar tudo isso, isso tem alguma fricção. Isso vai te dar para colocar tudo isso junto, né? E quando a gente olha para o sistema, isso vai ter um custo muito maior para você garantir essas integrações. Você vai precisar construir N camadas de integrações e manter isso e evoluir isso é muito caro. Então, essa acho que é a principal mensagem. A gente precisa ser pragmático no que a gente entrega, mas a partir de uma certa camada, o cliente pode compor com soluções que vão fazer sentido especificamente para o negócio dele, né? Senão também todo mundo tem exatamente a mesma solução e isso também não é uma verdade. Com certeza. Você lidera a Vtex aqui no Brasil, a Vtex se expandiu para outros 40 países no 43. mundo. 43, para ser bem exata. Quais são os focos do seu negócio aqui no Brasil? Existem particularidades entre um país e outro? É muito diferente? Existem particularidades de mercado, né, naturalmente. Então, quando a gente olha, cada região ela tem um foco em que mercado, em que segmento atacar. A gente tem uma plataforma única, eu não tenho um produto para Brasil, um produto para Estados Unidos, um produto para México. Eu tenho uma solução única enquanto core, mas a gente tem também uma plataforma de desenvolvimento, né, que permite com que o ecossistema, os próprios clientes, de novo, possam construir suas próprias soluções para o que for ali um diferencial para o negócio dele, para determinada região, para determinado segmento, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente hoje lidera, né, o mercado hoje de comércio eletrônico, né, como provedor de plataforma, mas a gente ainda vê uma oportunidade gigantesca, principalmente quando a gente olha para o mercado de B2B, né, que são as empresas vendendo para outras empresas, né? A gente já tem um mercado razoavelmente maduro de B2C, que são as empresas vendendo para o consumidor final, mas o B2B ele ainda é muito pouco digitalizado. E aí ele não só é pouco digitalizado, mas ainda tem um preconceito e um medo muito grande da própria força de venda de perder espaço, né? Esse cara vai falar, olha, mas se você digitalizar a operação de B2B, o que vai ser dos vendedores? Né? E o que a gente hoje oferece, e a gente acredita nessa digitalização, mas não necessariamente uma digitalização do autosserviço, mas uma digitalização que traz o vendedor para essa jornada, que traz o representante de venda, a gente acredita, por exemplo, em venda direta, e que traz também o distribuidor para dentro dessa jornada. Então, coloca todos os agentes dentro de uma operação de B2B digitalizada, mais eficiente e que vai trazer paz de espírito tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo, né? Tirar hoje a fricção que existe nesse processo. Se a gente olhar para os 43 países onde vocês estão, qual é o peso do Brasil? Em 2024 foi 57%. Parece muito, mas por outro lado... É muito. É muito, mas nós somos uma empresa brasileira de tecnologia, nascida no Rio de Janeiro, há 24 anos agora. Então, a gente se consolida, né, como um dos grandes provedores de tecnologia, de software, de outcomes de negócio, porque é muito mais que software, a gente resolve problemas de negócio, né? O software é um meio para resolver problemas de negócio. É um motivo muito grande de orgulho para a gente pensar que 43% da nossa receita já vem de fora. Né? O Brasil
não é conhecido historicamente por exportar tecnologia. Sim. Então, pensar que 43% já vem de fora, que a gente está presente em 43 países, que a gente abriu capital, né, em 2021 na Bolsa de Nova York, na NYSE, para nós é um motivo de bastante orgulho. Com certeza, né? absoluta. Então, antes de você entrar na Vetex, você trabalhou em gigantes do varejo, da tecnologia. Como foi essa transição para a Vetex e a sua evolução até chegar no cargo onde você está? tá. Digital commerce é a minha paixão. Eu comecei trabalhando nesse mercado, eu me apaixonei por aquilo, é o que eu sei fazer. Mas eu sempre fui a pessoa do lado de negócios. Eu era quem comprava a tecnologia, né? Eu era quem entendia o problema de negócio, ia bater na porta lá da tecnologia e falar, olha, eu preciso resolver isso aqui. Eu não tenho ideia do como, mas isso é o que eu preciso resolver. E quando eu fui para a Vetex, a linguagem era a mesma, a gente continuava falando de varejo, de digital commerce, que era o que eu sabia fazer e é a minha grande paixão, mas agora do outro lado da mesa, né? Do lado da tecnologia. E quando eu entrei, o Mariano, que é o fundador da Vetex, que me contratou, eu falei para ele, olha, você me contratou errado, porque eu sou a pessoa do negócio. Você me contratou para falar de tecnologia, eu não sei falar. E aí ele falou justamente isso, ele falou, olha, mas eu preciso de quem entenda de negócio. Preciso de quem fale a língua, né, dos meus clientes. E a tecnologia é um meio para tudo isso. Agora, você não vai poder se abster de aprender de tecnologia. E eu entendi que para eu crescer ali, eu precisava saber fazer as perguntas certas. Eu precisava conseguir falar com CTOs e CIOs dos meus clientes, que são figuras muito mais técnicas do que eu era, e que eu precisava aprender. E ali começou uma jornada de capacitação minha e que dura até hoje. Eu faço aula. E vai continuar muito. Faço aula particular. E hoje eu sou uma pessoa técnica. Eu posso te dizer que hoje eu converso de igual para igual com qualquer CTO, qualquer CIO. Esse é um movimento do qual eu me orgulho muito. A gente acredita muito na capacitação dentro da Vetex. Na época, nós tínhamos 6 tipos de certificações, 3 técnicas, 3 em negócios. E muitos podem pensar, olha, você nessa posição, eu já entrei como diretora executiva, e depois eu virei vice-presidente até assumir, há 2 anos atrás, esse cargo, né, de liderar toda a operação aqui no Brasil. E muitos podem pensar, olha, mas isso é para a galera que está chegando, isso é para a galera mais nova. E eu tinha certeza que para eu crescer, eu não podia ser a garota dos recados. Eu não podia ser a pessoa que era só um hub de informação de baixo para cima e de cima para baixo. Eu precisava saber criticar o que me falavam. Eu precisava ter propriedade sobre aquilo que eu falava. Então, me coloquei de novo num lugar de aluna e que foi difícil, tá? Me propor a ter aula toda sexta-feira de manhã, pedir para um menino do meu time se ele topava ser meu professor. E aí eu era aluna, ele era professor, eu era chefe dele. Eu falei, esquece, eu não sou aqui, você me lidera e eu vou aprender com você. E aí eu me vi voltando para a faculdade, fazendo um resumo, fiz provas de 4 horas discursivas, fiquei nervosa na prova, chorei a primeira vez que eu não passei, fiquei com raiva, achei que era um problema da prova, até eu entendi que não, que eu realmente ainda não tinha o conhecimento suficiente. Continuei estudando até que eu tirei todas as certificações. Que eram desejáveis, e eu me orgulho muito disso. Tem que se orgulhar, parabéns. Muito. E eu sei exatamente o que você está falando, porque eu também mergulhei, tem 2 anos nesse universo tech, não me aprofundei tanto quanto você nas certificações, mas fui para todos os eventos de tecnologia e inovação no mundo, fui palestrante, speaker em vários deles e Inclusive estudo no Tech Day. Inclusive a Tech Day, exatamente. E estudo muito a respeito disso e sou alucinada, acho fascinante. Para mim é bom demais ter você aqui na frente. Agora, vamos puxar um pouco para nosso universo feminino. A gente está num quadro que fala de mulheres. Eu sei que você defende muito a diversidade e a inclusão. O que você faz dentro da Vetex para incluir cada vez mais mulheres e que para mais mulheres possam, inclusive, ascender e chegar a cargos de liderança? Porque a gente sabe que é um segmento muito masculino ainda, Sim. Esse segmento de tecnologia. Primeiro que as mentorias que eu faço são só com mulheres. Eu tenho um tempo reservado para isso, então são só mulheres. Quando eu assumi essa cadeira, inclusive eu senti uma cobrança muito grande sobre isso, né? Porque quando aconteceu, eu recebi muitas mensagens, as pessoas falando, olha, você me inspira, você me inspirou, você é uma influência muito forte para mim, e eu nem tinha ideia disso. E ali eu entendi que não era mais só sobre mim,
mas era sobre a responsabilidade de apoiar outras mulheres, de abrir caminho para outras mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de ser promovida, eu tenho uma filha pequena, eu tenho a minha família, eu tenho o meu compromisso com a minha própria felicidade, né? Eu amo trabalhar e como é que eu ia dedicar tempo a tudo isso, né? E uma das maneiras que eu encontrei foi justamente topando convites que eu consiga escalar minha voz. Então, ao invés de eu fazer sempre 1 a 1, e às vezes eu preciso negar e é chato que você se sente mal, como é que eu vou negar um papo com uma mulher, né? Sim. E eu recebo muitos convites, LinkedIn e tal, aparece bastante pedido nesse sentido. Então, o que eu decidi fazer para também manter o meu compromisso comigo mesmo, que senão em algum momento eu vou sucumbir, eu penso em maneiras de fazer de forma escalável. E tá aqui, por exemplo, é uma maneira de fazer de forma escalável. Acho que tem uma outra coisa, que é na Vetex a gente promove a agenda aberta. Nem todo mundo faz, mas eu faço questão de fazer. Então, eu tenho uma agenda aberta, onde todo mundo vê os meus compromissos, inclusive compromissos pessoais, compromissos que eu tenho com a minha filha. Então, se eu vou levar minha filha ao médico, e é 3 horas da tarde numa segunda-feira, isso está na minha agenda. 3 horas da tarde numa segunda-feira, levar a Filipa ao médico. Isso está lá. Isso foi algo que você implantou? A agenda aberta, não. Mas não necessariamente mas não sei se mais gente faz na Vetex, mas eu, como uma líder, entendo que se eu dou esse exemplo, outras mulheres se sentem à vontade para também poder fazer, e a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Sim. Então, eu não escondo que eu vou levar minha filha no médico numa segunda-feira às 3 horas da tarde. Isso é lá para todo mundo ver. E eu entendo que isso abre espaço para que mulheres possam ser mães, para que mulheres possam ser mulheres, né? E entender que elas também podem ser grandes profissionais e que isso não limita a entrega delas, né? E não só com mãe, né? Tem mulheres que não querem ser mães, que maravilha também. Mas que a gente possa, né? Que possamos ser múltiplas. Que eu acho que no final é isso que importa, né? E ter espaço aberto para esse tipo de conversa. Então, hoje essa é a maneira que eu encontro para conseguir escalar minha voz e levar o exemplo de quem eu sou e mostrar que outras mulheres podem ser também e fazer o mesmo. Qual o melhor conselho que você já recebeu, que você leva até hoje? Ter coragem para tomar risco. Eu acho que tomar risco é muito importante para quem quer crescer. Não tomar risco, não errar é fácil, né? Só você não tomar risco. O medo de errar, muitas vezes, ele nos limita. Nos limita, assim, mas ele paralisa e ele nos trava. Ele nos trava, não dá para frente. E eu acho que é nessas tentativas, na busca pelo risco, pelo erro, que a gente vai encontrar coisas extraordinárias. Eu nunca achei que eu fosse gostar de tecnologia, eu sou uma apaixonada por tecnologia. Porque é fascinante. E quando eu recebi o convite lá atrás, a primeira vez que eu falei com o Mariano, eu achei que ele estava louco. E eu nunca imaginei que eu fosse para a Vetex. A primeira conversa foi, vou conversar só porque esse cara é legal, ele é importante, ele é dono da Vetex, eu vou lá conversar com ele. Mas foi assim. E eu sou uma verdadeira apaixonada por tecnologia. E foi arriscado, foi um movimento arriscado, mas foi um movimento de sucesso, né? Corri muito risco, mas também busquei a minha própria evolução e busquei ser alguém que tem conhecimento e que não só está ali por qualquer outro motivo que não pelo mérito e pelo conhecimento que eu tenho. E antes da gente encerrar aqui, infelizmente o nosso tempo acabou, como você enxerga o e-commerce daqui para frente, o futuro, claro, pensando em inteligência artificial? Não só o e-commerce, mas o varejo como um todo. Sim. Né? A inteligência artificial ela não vem para evoluir o que a gente já faz, ela vem para transformar o que a gente já faz. Ela não vem para acelerar, ela vem para dar saltos. Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente entender, e o próprio varejo entender, que a era do trade-off entre ser eficiente e fazer melhor e atender melhor o cliente, ele acabou. A AI vai permitir com que nós sejamos mais eficientes em custo, em processos, em operação, ao mesmo tempo que a gente atende melhor o cliente, ao mesmo tempo que se oferece uma melhor experiência. Então, acho que a gente está chegando nesse momento, a gente vai começar a ver uma série de agents, né, que vão fazer ações que hoje humanos fazem
E eu não acredito na extinção do ser humano de maneira nenhuma. Eu acredito num ser humano que vai saber promptar, que vai saber fazer a pergunta certa, que vai saber guiar para o lugar certo. Que vai ter que sentar e aprender que nem você fez. Vai ter que sentar e aprender. Se abster de aprender de tecnologia não existe mais. Eu conheço, só para finalizar, sei que nosso tempo está esgotando, mas eu conheço alguns CEOs de varejo que se orgulham em dizer: olha, desculpa, eu não entendo nada de tecnologia e tá tudo bem. Não cabe. Tá tudo bem. Você vira refém de quem sabe, você vira refém do direcional daquela pessoa, você não consegue fazer as perguntas certas. E hoje, com inteligência artificial, não dá mais para se abster e não querer entrar nesse mundo, não é mais opcional. Muito obrigada. Prazer gigante ter você aqui. Prazer. Bom demais. Obrigada.